do seu capítulo 11, do seu verso 17. O culto desta manhã, irmãos, eu fui convidado pelo pastor no domingo de manhã, e todo mês eu prego um livro, e esse mês de dezembro seria o livro de Judas. E aí o pastor falou para mim assim: mas eu quero que você pregue sobre a Santa Ceia do Senhor. E eu fiquei tranquilo, fiquei em paz, porque todos os domingos, desde os meus 26 anos que nós nos encontramos na igreja, nós abrimos para a menção do que nós falamos sobre o referente à Santa Ceia do Senhor. Então, para você não vai ser diferente, irmãos, amém? Quero que os amados abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 17 em diante, amém? Todos acharam? Vamos ler a poderosa palavra do Senhor. E nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo por quanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunides no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes a cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também que se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, a noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, e come e bebe o juízo para si. Eis a razão, porque há muito entre vós, muitos fracos e doentes, e que não poucos que dormem. Porque se vos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunides para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que não vos reunides para juízo, quando aos demais coisas eu vos ordenais, quando for ter convosco. Bendito Deus, eterno Pai, nós nos encontramos nesta manhã na Tua casa, Senhor, diante desta mesa posta na nossa frente, Pai, e pedimos ao Senhor da glória, que toda mente seja levada cativa ao senhorio de Cristo, Pai, que todos os irmãos que adentrou na Tua casa nesta manhã, não saia, meu Deus, da mesma maneira que entrou, mas saia renovado, restaurado, fortalecido, crendo e sabendo que há um Deus no céu, que trabalha para aquele que nele espera, Pai. Eu peço ao Senhor nesta manhã, dirige esse culto, usa minha boca, Senhor, que não saia de mim nada que não provenha do Senhor, Pai, e que seja para Ti toda honra, toda glória e todo louvor, é o que nós te dizemos em nome de Jesus. Não deixe de sentar sem antes dar um glória a Deus, um aleluia, no nome do Rei da Glória, amém? Pode se assentar, pegue o seu assento nesta manhã, amém, irmãos? Nós olhamos a esse texto tremendo, a qual o apóstolo Paulo envia esta carta, e ela foi direcionada por uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, a nossa irmã Chloe, que relata os problemas em Corinto. Nós sabemos, irmão, que Corinto ficava na Grécia,
Mas antes de nós entrarmos nessa parte, eu quero ler aqui o início de introdução, que diz assim: e desde o início da igreja, os cristãos costumavam comer juntos, que está lá em Atos 2:42, e era uma oportunidade de terem comunhão e dividir os alimentos uns com os outros menos privilegiados. Sem dúvida, o ponto alto dessa refeição era a observância da ceia do Senhor. Os cristãos primitivos chamavam essas refeições de ágape, uma vez que a ênfase maior era sobre a demonstração de amor mútuo entre os irmãos e irmãs ao compartilhar os alimentos uns com os outros. A refeição de ágape, que no termo grego significa amor, fazia parte do culto em Corinto, mas sofria sérios abusos. Em decorrência disso, tais refeições estavam sendo mais prejudiciais do que benéficas para a igreja. Dentre outras coisas, havia uma porção de panelinhas na igreja, e de cada um só comia com sua turma, em vez de ter comunhão com toda a família da igreja. Além disso, Paulo estabelece que, caso desejam uma refeição mais substancial ou requintada, os ricos devem comer em casa, evitando assim levar as divisões sociais para a reunião da igreja. Com isso, Paulo não está aconselhando que se elimine as refeições e a ocasião se torne aquilo que mais tarde veio a ser. Isto é o consumo simbólico de um pequeno pedaço, aleluia, de pão e um gole de vinho. Paulo apresenta sua ideia central, que põe o fundamento teológico para o conselho prático, chamado a tradição que havia recebido e num momento anterior, passado verbalmente à igreja. A linguagem utilizada indica que se tratava de uma tradição aceita e era normativa. Paulo diz que eu recebi do Senhor, o que nós podemos entender em alguns significa que veio até diretamente do Senhor, na forma de uma visão ou numa revelação particular. Nós estamos nessa manhã, irmãos, diante de uma mesa posta, a um culto mais importante de todo crente, que é lavado, que é remido, que é batizado, e nós entendemos isso que nós passamos nessa manhã, de apresentar essa criança ao Senhor. Tudo é um princípio dado por Deus para a sua igreja, e louvado seja o nome do Senhor, que nós nos encontramos nesta casa do Senhor, porque é aqui que são ordenadas as bênçãos e tudo quanto mais o Senhor tem para as nossas vidas. Mas que eu quero colocar também como início de introdução, que essa carta de Coríntios, irmão, é uma carta que houve muitos problemas, muitas divisões, muitos conflitos, e é uma carta que muitas vezes não é muito palatável, porque Coríntios vai falar dos pecados da igreja, de muitos judeus helenistas porque se passaram a se habituar com a cultura grega daquela época, e também juntamente com a tradição romana, grega, que era costumeira daquele período. E eu vou dizer para você, diz assim: a primeira epístola aos Coríntios é o livro de problemas, visto que Paulo trata dos desafios enfrentados pela congregação na cidade perversa de Corinto. Como tal, é um texto essencial para as igrejas repletas de problemas nos dias de hoje. E é uma coisa que nós ouvimos aqui, irmãos, que a pastora Sônia acabou de falar para os dois casal, apresentando aqui a criança: divisões do culto a líderes carismáticos, imoralidades, disputas judiciais, problemas conjugais, práticas questionáveis e diretrizes para o uso dos dons espirituais são os temas da carta a qual Paulo dirige a igreja. Nós olhamos e vemos que esta carta, meu irmão, não é nada mais, nada menos, Deus dando diretriz para aquele povo a qual o Senhor escolheu a dedo. E Deus deu tão graça para Paulo, de saber que naquele lugar era uma rota de comércio, que tinha uma estratégia. Tudo que Deus faz nas nossas vidas, e para o povo de Deus, tem direção, meu irmão, tem mento, tem a vontade permissiva de Deus. E nós olhamos e vemos que é a igreja de Coríntios, meu irmão, há tantos anos,
ela faz parte e é correlativa a nós nos dias de hoje, porque a igreja do Senhor, há problemas, irmãos. Nós como igreja temos problemas, temos dificuldades, temos conflitos internos dentro de nós, que precisa todos os dias ser resolvidos. Olhamos para a casa de cada irmão, olhamos, nossa, que lindo, que linda, mas dentro dela há uma guerra espiritual, há uma luta contra o bem, que é da graça do nosso Deus, e a luta do inimigo para tentar tirarmos nós, meu irmão. Aqui quem vos fala é um homem que vivia na prostituição, vivia fora da vontade permissiva de Deus, e que foi convertido pela misericórdia de Deus todos os dias, meu irmão. Eu luto contra a minha carne, luto contra o meu eu, muitas das vezes me dá vontade, meu irmão, que de tantas lutas que nós temos, que vem aquela assim, mas eu olho e falo assim, meu irmão, se eu sair daqui, para onde eu irei, pastor? Se eu sair da presença de Deus, para onde eu irei? Eu sei hoje para onde eu irei, se eu não estiver com o Senhor. Amém, irmãos? É por isso que muitas das vezes o livro de Coríntios não é muito lido na igreja, porque vai falar de pecado, vai falar de luta conjugal, vai falar de muitas coisas, irmão, de crente. Nós que somos cristãos aqui, irmãos, nós não podemos ninguém para tocar, para ser batizado, meu irmão, na igreja. Se você não pode estar amaziado. Para você que está tocando aqui, não pode haver fornicação entre dois namorados que não são casados, é isso. Tudo isso faz parte da liturgia a qual o Senhor deu para nós, porque o Senhor disse assim, ser santo porque eu sou santo. E nós estamos aqui, irmãos, dentro desta casa do Senhor, sabendo, incumbidos de saber que nós temos dificuldades para enfrentar as lutas que é postas por nós, mediante a vontade permissiva de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? O pastor Isaías perguntou para mim e a minha esposa, você está nervoso? Eu falei assim, quem não fica? Mas não fico porque a igreja está lotada, irmão. Eu fico porque não tenho nada de mim, pastor. Eu não tenho nada de mim. Quem tem o poder, a glória, a honra, é o nosso Deus. É Ele que fala com cada um de nós que estamos sentados aqui, irmãos. Pode vir aqui um jovem, ou qualquer um, cheio da presença de Deus, cheio da vontade de Deus, e Ele vai falar ao meu coração. Você olha para mim, mas eu sou um cara chorão, irmãos. Mas eu não choro mais para homem. Hoje eu choro nos pés do Senhor. Porque tem lutas, irmãos, que não somos na nossa força. Não é você ligando para o homem. Você tem que ligar e bater na porta do Senhor e falar, Senhor, me ajuda, me socorre, me fortalece. Porque é isso que o Senhor quer todos os dias de mim e de você, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu coloquei assim, qual a relevância de 1 Coríntios para os nossos dias de hoje, irmão? Muitíssima. Porque ela fala categoricamente que conosco, meu irmão, porque vai falar de pecados que nós muitas vezes temos, pecados que muitas vezes está escondido ali, que muitas vezes você não quer botar para fora, mas isso é a normativa que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas. Amém, irmãos? Eu coloquei assim, a mesa está posta, e há uma renovação para você hoje. Aleluia, glória a Deus. Sem mais delongas, irmãos, o primeiro ponto dessa mensagem diz assim, o egoísmo nas refeições de comunhão do povo de Deus. Aleluia. E eu olho e vejo, irmãos, que como nós lemos o livro, eu prego expositivamente, e a gente olha no livro, a gente só vai sempre para o versículo 23 em diante, vamos até o 28 muitas vezes, mas nós olhamos para esse texto, e entendendo o contexto desse livro e desse texto, nós vemos que a igreja tinha contenda, tinha confusão, tinha dissensões no meio da igreja, que teria que ser, meu irmão, mostrada, curada, ser tratada, porque, meu irmão, nós temos que ser tratados todos os dias, em amor sim, meu irmão, mas nós temos que falar de pecado sim, temos que falar que nós precisamos mudar sim, amém, irmãos? E eu coloquei aqui, o egoísmo nas refeições de comunhão do povo de Deus. E o primeiro ponto diz assim, outra falha era o egoísmo. As pessoas ricas traziam grandes quantidades de alimentos, enquanto as mais pobres passavam fome.
A ideia original dessa refeição de comunhão era compartilhar, mas essa ideia havia se perdido. Alguns dos membros estavam se embriagando, e é evidente que as divisões durante as refeições eram apenas um sintoma de problemas mais sérios dentro da igreja. Olha para você entender, meu irmão. Era para estar uma mesa farta, bebidas ali, e o povo estava enchendo a lata. Quando eu vivia no mundo, meu irmão, eu enchia a lata. Um dia eu já tive até como alcoólico, meu irmão, por tomar, o irmão Fumão, o cajibri. E a Ione estava junto comigo naquele dia. E eu me lembro, Isaías, que o médico falou assim: ele usou droga? Ele usou. Eu ouvia, mas não conseguia falar, irmão. Eu pensava: se miséria, que eu sou usuário de droga? Eu não usei, eu tomei o negócio, mas eu estou ouvindo, né? Eu não conseguia abrir minha boca, irmãos, porque eu estava embriagado. Estava eu e a Ione, a gente vivia no mundão, só o sangue de Jesus. E eu ouvia o cara, mas a minha boca eu não conseguia pronunciar, de tão ruim que eu estava. E isso é para nós vermos e entendermos, meu irmão, a confusão relativa ao que estava acontecendo. Porque muitas das vezes, irmãos, nós podemos simplesmente nos apartarmos daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes o egoísmo nosso, aqueles homens que eram bem afastados, estavam fazendo as suas panelinhas, traziam coisas para eles maravilhosas, enquanto o ponto central que o Senhor colocou era que todos vivessem em união, em harmonia, em sintonia, para que o nome dele fosse glorificado. E nós sabemos, irmãos, que isso não agrada o Senhor. Dentro de nós há egoísmo, sim, irmãos. Nós somos egoístas, somos mesquinhos, somos muitas das vezes egocêntricos na nossa composição dentro de nós. Você vai falar assim: eu não sou. Você é, irmãos. Você se olha no espelho e sabe muito bem, porque eu sou egoísta, eu posso ser egoísta, eu posso ser orgulhoso, e todos nós aqui somos orgulhosos, irmãos. Toca nessa lindinha e nesse lindinho que está do teu lado, e você vai ver a face dela. Aqui muitas vezes nós nos apresentamos lindos, maravilhosos. Às vezes nós não queremos isso, meu irmão, mas sempre o nosso velho homem, pastor, homens aqui, mulheres de Deus, vai querer se propor diante da vontade de Deus. Amém, irmãos? Isso que nós temos que pedir para que o Senhor da glória se manifeste nas nossas vidas, que nós possamos entender, irmão, que nós estamos aqui e que nós possamos nos diminuir, para que Ele possa crescer dentro de nós, porque o nome dele venha a ser glorificado. Essa carta qual Chloe, através de um bilhete, chegou a Paulo e voltou para a igreja, era para que nós possamos ser consertados todos os dias. Porque nós precisamos ouvir, irmão, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos melhorar todos os dias. Nem todos os mundos aqui, irmão, tem os mesmos pecados, os mesmos defeitos, mas o defeito que o pastor aqui tem, eu posso não ter, mas eu posso ter o que eu tenho, ser pior do que o que ele tenha. Mas nós precisamos ser todos os dias ajustados, sarados, transformados. Talvez você não vá dar glória a Deus, talvez você vai me odiar depois do culto, irmãos, mas eu preciso da presença de Deus, meu irmão. Deus não habita em templo sujo, Deus não habita, meu irmão, nas trevas. Nós podemos estar dentro da casa do Senhor, estando na casa do Senhor, mas fora da presença de Deus. Às vezes podemos estar tocando, podemos estar cantando, podemos estar pregando, podemos fazer N de coisas, mas dentro de nós há coisas que precisam ser tratadas dentro de nós, dentro da nossa vida, em correlação a estarmos na casa do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo ponto diz assim: abuso na ceia do Senhor, aleluia, que está lá do 23 ao 34, diz assim, aleluia: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, em meu nome, meu sangue. Fazei todas as vezes que beberes em
em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se vos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunires para comeres, esperais uns pelos outros, e se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que não vos reunirdes para juízo, quando as demais coisas as ordenarei, quando for convosco. Isso é, meu irmão, o abuso da Santa Ceia, e isso é uma coisa que é o que nós estamos fazendo, e eu coloquei aqui. Talvez você já está cansado de ouvir, irmãos, isso que eu estou te falando não é diferente para nós. E diz assim: a igreja evangélica reconhece duas ordenanças estabelecidas por Jesus Cristo, que devem ser observadas por seu corpo, pelo seu povo: o batismo e a ceia. A ceia também é chamada de comunhão em 1 Coríntios 10:16, de Eucaristia, que significa dar graças. Assim, Cristo tomou o cálice e o pão, e o elemento comuns da refeição naqueles dias e épocas, e o que o Senhor Jesus os transformou em uma experiência espiritual, aleluia, significativa para os cristãos, meu irmão. Olha o que o Senhor Jesus fez, meu irmão. Podia ter pego um pernil, podia ter pego alguma coisa. O Senhor pegou uma coisa simples, que o povo daquela época, alguns poderiam ter, um gole de vinho e um pedacinho de pão, e os fez simbolizar a glória, o poder e a sua majestade, aleluia. No entanto, o valor da experiência depende, meu irmão, no estado em que se encontra o coração daquele que participa, e esse era o problema de Corinto. Irmão, nós estamos aqui nessa ceia, estou falando com homens e mulheres inteligentes, e está entendendo muito bem, meu irmão, que quando nós vamos se assentar nesse culto, nesse dia aqui, eu vou repetir para você. No entanto, o valor da experiência depende do estado em que se encontra o coração, o meu coração, o teu coração, daqueles que participam. E era o problema de Coríntios. É algo extremamente sério, particular, a ceia, com o coração desprezado, despreparado. Também é algo muito sério, muito grave, receber a ceia de maneira descuidadosa. Uma vez que os coríntios pecavam em sua observância da ceia do Senhor, Deus teve de discipliná-los. E está aqui, irmãos, no verso que está aqui, que diz: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Foi um ponto crucial do Senhor, de fazer com que, muitas das vezes, você que toma ceia indignamente, muitas das vezes, irmão, dentro da igreja, tem pessoas que estão fornicando, pastor. Tem pessoas que vivem fora da vontade de Deus, que está pecando, que está tomando, enchendo a lata, que está fumando, está ouvindo coisas que muitas vezes você não está ouvindo mais na igreja, irmão, que está assistindo filme pornográfico, que está se masturbando. Esses aqui são pecados, meu irmão, que está relacionado dentro do homem. Eu vim do mundo lá fora, meu irmão, eu tenho que vigiar para não assistir filme pornográfico. Eu tenho que me vigiar para N coisas, pecados que muitas vezes nós não queremos falar, porque vai tocar tanto, não seja no homem e seja tanto na mulher. Mas hoje, meu irmão, está quase junto em muitas coisas do pecado, mas que precisa ser falado dentro da igreja e mencionado no altar do Senhor, porque nós não estamos falando para o mundo lá fora, irmão, estamos falando para o povo de Deus. Está falando para mim e para você, porque nós temos que entender, meu irmão, que se nós tomarmos Santa Ceia de qualquer maneira, bêbado, fumando, fazendo N coisas, quando você tomar a ceia do Senhor, não pense que você vai estar recebendo as bênçãos do Senhor. Amém, irmãos?
E eu coloquei aqui, aleluia, a ceia do Senhor é uma oportunidade de crescimento espiritual e de as bênçãos se praticarmos com a atitude correta. O que devemos fazer então para a ceia trazer bênção e não repreensão? Está aqui o primeiro, meu irmão. Devemos olhar para trás. O verso 23 e 26 diz assim, irmãos, aleluia, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comeres e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aleluia. Eu coloquei aqui, meu irmão, o pão repartido nos lembra o corpo de Cristo, dado por nós. O cálice representa o seu sangue derramado. É impressionante o desejo que Jesus, de que seus seguidores se lembrem da sua morte. Quando nós tomamos a ceia do Senhor, meu irmão, é para nós olharmos simplesmente, meu irmão, simplesmente olharmos para trás. O que o Senhor Jesus fez por mim e por você todos os dias das nossas vidas. Nós não vemos aqui simplesmente à toa, não é só porque nós vamos tomar a Santa Ceia. A nossa Santa Ceia do Senhor é todos os dias, meu irmão. Todos os dias nós temos que estar diante da presença do Senhor. Não é para estar bonitão perto da pastora Sônia e do pastor Vanderlei. Colocar a nossa melhor roupa, a nossa melhor vestidura tem que estar todos os dias diante do Senhor, estando gente olhando ou não. É a nossa atitude correta diante do Rei da Glória. Amém, irmãos? Você estava feliz de ouvir uma mensagem dessa, irmãos? Era para você estar dando glória a Deus, porque você é um homem e uma mulher que não vive fora os padrões a qual o Senhor tem para mim e para você, irmãos. Parece ser uma pregação dura? Não, é uma pregação que nós precisamos meditar e falar todos os dias. Porque diz assim, meu irmão: mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia, irmãos, a nossa carne tenta pular fora da presença de Deus. Mas eu creio, meu irmão, que você já é um crente maduro, responsável, e sabe qual o seu comprometimento com o Senhor. Devemos olhar para quem, meu irmão? Para trás, para o sacrifício que o Senhor Jesus fez, de tudo aquilo que Ele passou, meu irmão, desde o seu nascimento, a qual os seus pais tiveram que sair da sua casa, pegar uma estrada, fugir, porque o Senhor estava sendo ameaçado de morte. Mas para um único propósito, de nos dar vida e vida com abundância, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para Ele e para Ele são todas as coisas, irmãos. Amém, meu querido? Em segundo lugar, devemos olhar para frente, aleluia. Então o verso B diz assim, aleluia. 26b diz assim, aleluia. Que eu vou ler direto aqui, aleluia. Anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Olhar para frente, meu irmão. E por que olhar para frente? Nós olhamos para trás porque Ele morreu na cruz para mim e para você. Nós temos que olhar agora para frente porque a volta de Jesus Cristo é a esperança da igreja, aleluia. E cada cristão, aleluia, Jesus Cristo não apenas morreu por nós, mas também ressuscitou, aleluia, e subiu ao céu, e um dia voltará para buscar a sua igreja juntamente com Ele, aleluia. Você veio dar glória a Deus, meu irmão, porque é o que nós estamos esperando, a volta do Senhor da glória. Não é porque nós temos que ouvir uma palavra palatável para nós, porque nos dias de hoje, meus irmãos, o que o povo da igreja, o povo de Deus quer, é chave, é carro, é bênção, é ter coisas lá fora, mas a importância de nós estarmos hoje sendo lavados, é ter uma vida de retidão diante do Senhor. E isso que nos importa, meu irmão. A reunião é importante sim, meu irmão, mas o que mais nos importa é sabermos, meu querido, que se o Senhor da glória vir daqui 10 minutos, se não der tempo de nós tomarmos Santa Ceia, como que está a sua vida diante do Senhor? Porque não vai ter tempo de você gritar: pastora Sônia, me socorre. Pastora Sônia vai falar assim: filha, já que eu pude fazer na terra eu fiz, agora é você com Deus.
como diz, vai falar um português bem claro, se vira você com Deus agora. É isso que acontece, irmãos. Mas isso daqui não é para você ficar triste, é para nós entendermos e sabermos, meu irmão, que nós temos um propósito com Deus, e o nosso propósito com Deus é de viver uma vida em santificação ao Senhor. Amém, meus queridos? Isso é importante. E não somos hoje tudo o que devemos ser, mas quando o veremos, seremos semelhante a Ele, que está lá em 1 João 3,2, irmãos. Isso é o que nós temos que entender nesta manhã, que o propósito de Deus é que nós olhamos para trás, o que o Senhor fez, devemos olhar para frente, porque o Senhor virá buscar a sua igreja, e nesta manhã, meu irmão, devemos olhar para dentro de nós. Como que você está nesta manhã? Diz assim o verso 11, do 27 ao 32, diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente, será réu do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe o cálice, discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e que não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Isso é uma coisa muito importante, meus irmãos. Você tem que tomar a Santa Ceia convicto e sabendo de como que está a sua vida em relação para com Deus. Não é tomar a Santa Ceia de qualquer maneira. Não é chegar, vou tomar, eu estou em pecado, não confesso o meu pecado, vou levando a minha vida do jeito que está. Às vezes nós queremos, e eu quero dizer uma coisa muito importante, meus irmãos. Sabe por quê? Porque hoje em dia está difícil pregar a palavra de Deus, meus irmãos. Está difícil pregar a palavra de Deus. Muitas pessoas acham que nós somos João Batista, que nós queremos acusar, que nós queremos isso. Muito pelo contrário, isso é a vontade de Deus para que você não vá morar no inferno, meu irmão. Porque há dois lugares que o homem vai poder estar: ou no céu ou no inferno. E não adianta, meu irmão, muitas das vezes achar, eu preguei, eu cantei, eu curei, meu irmão, mas no grande dia, você está longe da presença de Deus. Isso é uma coisa muito importante. Porque hoje nós queremos ouvir de tudo, meu irmão. Hoje queremos fazer, quem que vai pregar na igreja? Quem que vai cantar? E eu vou fazer uma pergunta para você: que show da Xuxa é esse que nós estamos vivendo nos dias de hoje, meu irmão? Que show da Xuxa é esse que nós temos vivido dentro da igreja? Que nós queremos fazer a nossa vontade, queremos fazer o nosso eu, mas não queremos fazer a vontade do Senhor. Isso que é importante para nós hoje, meu irmão. E marque isso para você nesta noite. Quando você estiver fazendo uma coisa que não é a vontade de Deus, pensa assim: essa que eu estou falando, que show da Xuxa é esse? Sabe o que é, meu irmão? Indignação. Porque hoje muitas igrejas têm tomado uma política, meu irmão, nas igrejas, que não aderiu de falar de pecado, tem sido omitido de falar essas coisas dentro da igreja. Porque muitas das vezes a gente chora, meu irmão, chora de indignação. Imagine o que o Senhor muitas vezes pensa. Às vezes nós estamos aqui, irmão, recebemos tudo que o Senhor tem dado para nós, e muitas vezes não valorizamos, não estamos nem aí com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, irmãos. Amém, irmãos? E para finalizar, diz assim: Paulo não diz que devemos ser dignos de participar da ceia, mas apenas que devemos fazê-lo de maneira digna. Vou repetir para você, irmão. Paulo não diz que devemos ser dignos de participar da ceia, mas apenas que devemos fazê-la de maneira digna, a fim de participar dignamente. E é preciso examinar o coração, discernir os pecados e confessá-los ao Senhor. Tomar a ceia com pecado não confessados no coração é se tornar réu do corpo e do sangue do Senhor, pois foi o pecado que o pregou na cruz. E se não discernirmos nossas transgressões, Deus nos julgará e disciplinará até que confessemos e deixemos os nossos pecados. Os coríntios não examinavam a si mesmos,
mas eram especialistas em examinar a vida de todo mundo. E uma coisa que é muito importante, meus irmãos, nenhuma pessoa que não é verdadeiramente convertida não deve tomar a ceia. Também um cristão não deve tomar a ceia se o seu coração não estiver em ordem com Deus e com os seus irmãos. Se coloque de pé nesta manhã em nome de Jesus, irmãos. Talvez no final do culto, meu irmão, você vai falar assim: por que você não colocou um pregador mais brando, que um mais palatável, meu irmão? É que eu estou pregando a palavra de Deus, irmãos. Porque o dia que nós começamos aqui, nós trazemos o gibizinho da Mônica, trazemos a revistinha Tititi e falamos essas coisas. Nós estamos aqui, meu irmão, porque eu creio que um dia o Senhor da glória virá buscar a sua igreja. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, e marque o que eu vou dizer para você: a igreja não é o show da Xuxa. A igreja exige de nós santidades, retidão e permanência nele, porque um dia ele virá buscar a sua igreja, e é o que eu creio no nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, eu te louvo, te agradeço, te bendigo, Senhor, porque até aqui o Senhor tem tido misericórdia da gente, mesmo muitas das vezes, Pai, nós não queremos fazer a tua vontade, não queremos discernir, Pai, os pecados que temos cometido com o Senhor, como igreja do Senhor, mas pela sua infinita misericórdia no dia de hoje, eu peço, Senhor, como pecador que sou, Pai, que o Senhor venha sondar os nossos corações, que o Senhor venha sondar a nossa mente nesta manhã, que o Senhor possa mudar, Senhor, a nossa vontade, que não seja nossa, mas seja tua, Senhor, porque mesmo quando o Senhor estava no momento mais difícil, Pai, que está na cruz do Calvário, o Senhor não abriu mão, Senhor, de fazer a vontade do Senhor. O Senhor falou simplesmente que seja feita a tua vontade, Senhor. O Senhor disse, se possível, Pai, mas o Senhor cumpriu a vontade permissível do Deus vivo. Oh Espírito Santo de Deus, continua a trabalhar nos nossos corações, Pai, não deixa, Senhor, que jamais o velho homem do Renato, Senhor, possa se levantar, Senhor, porque o dia que o velho homem do Renato se levantar, meu Deus, eu estarei fora da tua casa, eu estarei fora da tua presença, eu não estarei mais te adorando, bendizendo, andando em santidade diante da tua presença, Pai. Eu peço a Ti nesta manhã, pela minha vida, Senhor, me renova, me restaura, me aviva, me fortalece, coloca dentro de mim, Senhor, o temor, Pai, o tremor que eu tenho que ter referente à Tua palavra, não que eu venha estar bonito perto dos meus irmãos, Pai, mas que eu venha dar testemunho como cristão, quando ninguém está me olhando, quem sou eu, Pai? Renova-me nesta manhã. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por essa palavra, meu Deus. Obrigado por essa ceia posta nesta mesa, neste dia, Senhor. Que muitos, meu Deus, andam na tua presença, sim, Pai, mas que precisa ouvir a tua verdade, Senhor. Porque nós não fazemos a nossa, fazemos aquilo que o Senhor pede e manda para louvor e glória do teu santo nome. Aplauda o Senhor nessa manhã, igreja.